Vamos conectar tudo aqui, que acaba que, tipo, guerra acontecendo, o preço do barril lá fora sobe, a gente paga mais caro, os postos com medo já antecipa, né, o lucro, o dono do posto de gasolina ele quer manter o lucro e acaba que ele já joga o preço pro consumidor final, que somos nós. A gasolina subiu mais uma vez, mas isso será que é culpa só dos postos ou tem algo maior acontecendo por trás disso? Bom, eu quero conversar sobre esse tema no vídeo de hoje aqui nesse canal, né? Meu nome é Danilo Santos e você está no Fato e Reflexão. Eu quero conversar sobre o aumento do preço da gasolina, porque essa semana eu andei reparando, né? E o preço ele deu uma disparada. E tipo, a gente tem uma matéria aqui do R7, né? Que o título da matéria é Gasolina e diesel sobe pela quarta semana seguida nos postos do país, diz a ANP. O que me levou a fazer esse vídeo é que, tipo assim, eu fui no posto essa semana. Eu tô sempre indo no posto, né? Até porque eu trabalho nas ruas do Rio de Janeiro como moto Uber, então eu tô sempre no posto de gasolina. Só que eu passei por um posto que me chamou a atenção. O preço da gasolina tava R$ 7,19. Acho que há 2, 3 semanas atrás eu tava abastecendo R$ 5,59. Agora R$ 7,19 eu achei tipo assim, pô, é um absurdo, né? Um e pouco de aumento, é quase R$ 2 de aumento, acho que é 1,70 de aumento, se não me engano. 1,60, sei lá. Mas só que, tipo, eu sei que tem toda uma parada política por trás, né? E, assim, o que me deixa meio chateado, né? Porque no Brasil nada funciona, sabe? Quando não é pra... Bom, se bem que dessa vez nem é culpa exatamente do governo, né? Porque, tipo assim, é culpa não desse governo, é culpa de outros governos, porque tá acontecendo a guerra lá no Irã, no Oriente Médio lá, né? Com os Estados Unidos e o Irã lá e tal. Só que uma coisa que eu não entendo, eu queria até fazer esse vídeo aqui como desabafo, é que, tipo, o que tá acontecendo lá é o Estreito de Hormuz que foi atacado. E ele passa 20% do petróleo mundial. Eu posso estar falando uma grande bobagem, uma grande besteira aqui, certo? Só que como eu sei que a Petrobras ela produz petróleo, será que não existiria um meio de baratear o custo final, né, para o consumidor final? Porque, tipo, eu sei que é muito imposto. Aí a gente entra na parte do governo, porque é muito imposto sobre o produto, sabe? E nesse momento, tipo assim, como eu disse, não é culpa do governo, porque o governo ele não emitiu uma nota de aumento, certo? Então, tipo assim, o aumento, de fato, é meio que uma antecipação dos donos dos postos de combustível com medo de haver uma escassez, né? Só que, tipo assim, ninguém para de abastecer. Mesmo com o preço nesse valor, não tem como. Eu, particularmente, que trabalho na rua com um veículo, então, tipo assim, não tem como ficar sem colocar gasolina. Mas vamos aqui a matéria, né? Que diz assim, desde o início da guerra no Oriente Médio, o preço médio do litro da gasolina já aumentou 8%. E o diesel disparou 20,3% nas bombas. Eu reparei que o diesel também subiu. Só que eu usei esse posto como exemplo, tipo assim, esse posto é exceção, tá? Os outros postos ainda estão ali no nível de 6,59 a 6,69 na gasolina aditivada. Agora, o que me impulsionou, né, foi esse posto tá a 7,19. Tipo assim, o dono desse posto tá antecipando muito, beleza, o posto é dele, ele bota o preço que ele quiser, mas ele tá antecipando muito o preço, né, esse aumento. E aí diz aqui a matéria, os combustíveis tiveram aumento nos postos do país pela quarta semana seguida. É como eu falei, tipo, eu já tava acostumado a abastecer 5,59, depois passou pra 6,20, passou 6,19, né, eu não sei por que fica esse número quebrado, cara. Passou 6,19 e subiu 6, acho que 39, eu acho, e agora por último tá a média ali, 6,59. O posto de 7,19 é exceção, né? Segundo o levantamento da ANP, divulgado na sexta-feira, dia 27, tô gravando esse vídeo hoje, já é dia 30, né? O preço médio do litro da gasolina passou de 6,65 para 6,78, alta de 1,95%. O diesel de 7,26 para 7,45. Caraca, então, tipo assim, esse posto tá competindo muito com o diesel, né? Desde o dia 28 de fevereiro, quando começou o conflito entre Irã e Estados Unidos, o preço médio da gasolina já aumentou 8%. Eu acho que o governo, nesse momento, assim, não que eu espere algo do governo, né? É só a minha opinião. Esse vídeo aqui, esse canal aqui, ele é inteiramente baseado na minha opinião. Eu acho que o governo, no mundo ideal, seria diminuir o imposto, que já é padronizado, já é o padrão, né? Cara, eu me lembro quando eu era criança, eu sei que o dinheiro é outro, a inflação é outra, mas eu cheguei a ver gasolina a 2 e pouco, 2,80, 2,89 eu cheguei a ver gasolina, cara. É imoral. O gás, então, eu acho que eu cheguei a ver gás a R$ 1 e pouco, o GNV, né? Então, tipo assim, é um aumento. A gente realmente tá numa época que, tipo, o preço de tudo tá muito estrondoso. Mas o salário mínimo continua uma merreca, né? É incrível. Aí aumenta o salário mínimo, aumenta R$ 19, R$ 20, aí o governo comemora, aumenta no salário mínimo de
não sei quantos por cento, bota lá o preço em por cento que é pro brasileiro médio não se atentar e achar, nossa, esse governo é maravilhoso, tá aumentando o preço do salário mínimo. Mas enfim, não quero bater no governo. Na última semana de fevereiro, o preço médio da gasolina era de 6,28 e o diesel 6,3. Então, já tá errado, porque, tipo, aqui ainda no Rio de Janeiro, aqui onde, pelo menos onde eu moro, ainda tava 5 e pouco. De 5,59, tinha lugares que já estavam subindo para 5,80, 5,79 ali, né? Então, como é que eu posso dizer? Esse 6,28 já tá muito acima, já tá muito inflacionado. Tanto que agora, eu acabei de abastecer agora à noite, eu botei 6,69. Foi o preço que eu paguei na gasolina. Então, tipo, é um preço que, tipo assim, ele, com a guerra... Vou ser bem sincero, na minha opinião, humilde opinião de leigo, eu não acho que a guerra já tenha impactado tanto desse jeito pra fazer o preço ir, tipo, pandemia, sabe? Pandemia. Eu acho que nem na pandemia não chegou a esse preço, né? Com a guerra do Oriente Médio, a expectativa é de impacto nos preços de combustível e, consequentemente, na inflação, né? Porque, obviamente, a gasolina é o que move tudo. Então, se não tiver o petróleo, o combustível ali, tudo vai aumentar o preço, porque não tem o transporte, né? Então, tudo vai ficar mais caro. Oferta e demanda, né? O valor do barril do petróleo no mercado global ultrapassou 115 dólares. O Estreito de Hormuz entre a Península Arábica e o Irã, é o que eu falei, né? Que o de lá foi atacado, a refinaria que foi atacado, chegou a ser fechado pelo governo iraniano. A região concentra cerca de 20% do fluxo de petróleo e conecta grandes produtores do Golfo como a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Emirados Árabes ao Golfo de Omã, ao Mar Arábico. Que eu acho que é de lá onde vai o petróleo pro mundo, né? Para outros lugares. Ali os países ali do Oriente Médio, né? E ele conecta para todo o resto do mundo e tal e tudo mais. Acredito que é para onde vá também, de onde vem o nosso petróleo. Porque o Brasil, ele exporta o petróleo bruto porque ele não tem refinaria. Será por que o Brasil não tem refinaria? Você sabe me dizer? Porque o Brasil tinha, né? Mas um certo presidente aí, o presidente atual, ele deu a refinaria, assim, né? Para um outro país aí, que foi atacado recentemente. A ANP divulgou uma série de medidas para intensificar o monitoramento de mercado da gasolina e do diesel, e assim garantir o abastecimento. Nessa semana, o governo federal garantiu que o país possui estoque de combustível suficiente para atender a demanda de abril, mesmo com instabilidade no preço dos postos. Cara, assim, eu não sei, é aquela mesma história de que o Brasil só tem munição para 1 hora de guerra, né? Então, tipo assim, eu não sei se... A gasolina que o Brasil tem para abril, ela é o suficiente, né? Então, tipo, é o que eu falei. O Brasil, ele possui a Petrobras, que ele produz o petróleo, mas ele não refina. Então, tipo assim, acaba que afeta. A gente tem e não tem, sabe? É quando você tem e não tem, fica complicado. Porque você depende do petróleo externo. E como tá toda essa guerra acontecendo, de onde que vai vir o petróleo, né? Tipo, os Estados Unidos, ele atacou a Venezuela e a Venezuela ela é produtora de petróleo. Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim, de fato, petróleo tem, mas é pra eles, não pra nós. Então, tipo, como o Brasil ele não tem uma postura mais ativa, mais firme no mercado, né, assim diria eu, no meio dos países, ele acaba sendo muito dependente de certos fatores, tal qual o combustível. Tipo, da mesma forma que o Brasil ele é um produtor absurdo de carne e soja, né? Acho que do agro, no geral, ele é muito dependente da exportação pra cá, da importação pra cá do petróleo, do combustível, né? Então, tipo, acaba que a gente fica meio complicado, porque não tem nenhum incentivo fiscal de que a gente possa, sei lá, contornar isso. Oferece, sei lá. Mas aí também é o que eu falei, é o imposto. O imposto aqui é uma merda, é uma desgraça, cara. E como eu disse, o Brasil produz petróleo, mas não refina. Então depende da importação. Ou seja, se o petróleo sobe lá fora, ele vai pagar o preço que tá lá fora, né? Então, tipo assim, como subiu para 115 dólares o preço do barril, é esse preço que o Brasil vai pagar. Tá até na mesma casa ali. A semântica é parecida. E a Petrobras, ela pode segurar por um tempo, mas não vai aguentar segurar por muito tempo, porque como ela não é a produtora final, acaba que ela vai acabar repassando no posto de combustível esse aumento, né? Vamos conectar tudo aqui, que acaba que, tipo, guerra acontecendo, o preço do barril lá fora sobe, a gente paga mais caro, os postos com medo já antecipa, né, o lucro, o dono do posto de gasolina ele quer manter o lucro e acaba que ele já joga o preço pro consumidor final, que somos nós. E acaba que a gente só se ferra, mais uma vez. Mas me fala aqui nos comentários quanto que tá o preço da gasolina aí, no seu estado, na sua cidade, beleza? Porque, tipo, é complicado, cara, é complicado. A gente, como brasileiro, trabalhador, a gente tenta, né,
às vezes tem uma qualidade de vida, mas é complicado porque você acaba pagando muito caro por tudo isso. Você vê o aumento do preço do automóvel, né, do carro, da moto, seja lá o que for, é muito alto o preço do carro médio aqui no Brasil, ele é absurdo. Talvez eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal pra gente conversar sobre o porquê do carro popular, o carro pro brasileiro, o carro de entrada, ele se tornou tão caro e, tipo, parece que esse preço nunca vai voltar ao normal, né? Mas é isso, coloca aqui nos comentários quanto tá o preço da gasolina na sua cidade, tá? A gente vai continuar observando se vai subir mais. Eu espero que não. Eu espero que não, mas eu acredito que suba mais um pouco ainda. Não estamos em pandemia, mas, cara, sei lá. Eu não vejo, tipo assim, o governo ele querendo fazer um incentivo fiscal e abater o preço. Eu sei que saiu uma notícia que o governo ele queria. O governo propôs pagar 60 centavos, mas acaba que é muita proposta e pouca ação, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Danilo Santos. A gente se vê no próximo vídeo. Eu fui.